O problema 5 estabelece que, dado o potencial elétrico em um ponto P xy do plano xy e a função V, que é o vetor intensidade elétrica dado por xy, né, no ponto P, será dado pela função f menos nabla de V em xy, sendo a função V dada por e a menos 2x cosseno de 2y. Isto posto, pede-se determinar o vetor de intensidade elétrica no ponto P, π sobre 4 e 0. Lembre-se que o vetor de intensidade elétrica, né, está estabelecido aqui. Então, vamos lá. O item A, vetor da intensidade elétrica. O vetor da intensidade elétrica, na realidade, será dado pelo gradiente, ou seja, aquele que estabelece a maior taxa de variação da função. Então, o que eu quero é o gradiente da função V. O nabla de f, ou gradiente da função V, vai ser dado pelo vetor cujas componentes são a derivada parcial de V em relação a x e a derivada parcial de V em relação a y, nas direções i e j, respectivamente, porque a minha função V é uma função a duas variáveis. Então, calculando as respectivas derivadas parciais na direção i e na direção j, eu tenho aqui. Portanto, o vetor gradiente será dado por esta expressão, 2e a menos 2x cosseno 2y menos 2e a menos 2x seno de 2yj. Simplesmente derivei a função f e montei o vetor gradiente ou nabla de f. Determinando o gradiente da função no ponto em questão, que é π sobre 4 e 0, ou seja, entrando com as coordenadas x, y na expressão do nabla v, ou vetor gradiente de V, eu tenho lá que o vetor gradiente, o gradiente da função V no ponto vai ser dado por menos 2e a menos π sobre 2i mais 0j. Note que a função E é dada por menos o gradiente de V. Desse modo, E será igual a 2e a menos π sobre 2 na direção i. Esta é a solução do item A. O item B, né, mostra que cada ponto no plano o potencial elétrico decresce mais rapidamente na direção e sentido do vetor E. Veja só, sabemos que a taxa de crescimento é máxima na direção e sentido do vetor gradiente. Então, ocorrendo menos o nabla de V, nós teremos o decrescimento mais rápido do vetor de intensidade elétrica. Se o vetor de intensidade elétrica é dado por E, 2e menos π sobre 2, né, que é menos nabla de V no ponto P, a taxa menor de crescimento será o oposto do vetor nabla. Portanto, E será igual a menos nabla de V. É isto. E isto responde o item D. Ou seja, o potencial elétrico decrescerá mais rapidamente na direção, no sentido contrário ao estabelecido. Ou seja, menos o vetor gradiente.